poder ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube, então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, Crise Tricolor, mercado da bola com atualizações, além de outras novidades. Fala, torcedor tricolor, hoje é sabadão, dia de treino aqui no CT da Barra Funda, então vem comigo que eu vou mostrar tudo que rolou por aqui. Após o coletivo realizado contra o time Sub-20 em Cotia, os jogadores focaram hoje na parte física. Foi realizado um trabalho de força na academia e logo em seguida, já no gramado, exercícios de coordenação finalizados com uma corrida. O lateral direito Rafinha segue no gramado em trabalho de transição. Essa é a última parte da recuperação, antes que o jogador possa voltar a treinar integralmente com o grupo. Semana que vem acontecem duas coisas muito importantes para a sequência do São Paulo na temporada. Primeiro, na segunda-feira, o sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana. O São Paulo vai conhecer os seus 3 adversários nessa fase da competição. E depois, na quarta-feira, o adversário da Copa do Brasil na terceira fase desse campeonato. É isso para o vídeo de hoje. O elenco do São Paulo se reapresenta aqui ao CT da Barra Funda na segunda-feira, quando na parte da manhã enfrenta o Curitiba num jogo-treino na preparação para a sequência da temporada. Beleza? Até lá! O São Paulo segue buscando reforços neste ano. O Jamerson, que é o lateral esquerdo do Guarani, é outro que interessa, pode ser anunciado na semana que vem. Compensação, o Rafinha tem proposta do Curitiba. O Curitiba vai jogar aqui no CT na semana que vem, segunda-feira, e o Curitiba vai tentar fechar esse acordo com o São Paulo para liberar o Rafinha, que tem contrato até o final do ano. O Rogério não quer, o Rogério conta com o Rafinha, machucou no início do ano, está fazendo trabalho de recuperação do tornozelo, mas ele tem essa proposta do Curitiba. A busca por reforços tem esse contraponto, porque o São Paulo está 2 meses com os direitos de imagem dos jogadores atrasados. Pagou 1 mês para não completar 3 meses, porque aí o jogador podia entrar na justiça e rescindir o contrato unilateral, mas o São Paulo está com esses 2 meses. Se não pagar agora, no final do mês de março, completa 3 meses e há o risco, sim, de algum jogador entrar na justiça para rescindir esse contrato e sair do São Paulo. Então, a situação delicada, chegando reforços, mas muita atenção ao São Paulo, que mais uma vez atrasa os direitos de imagem. Cara, o São Paulo, a gente sabe que a parte financeira é um problema, né, Eugênio? Mas também não tem se ajudado muito, né? Porque o Rogério quer reforços, ele tenta trazer reforços, nem sempre a gente pode questionar a qualidade técnica, mas o que tem também não consegue pagar, mas também não consegue pagar o mais caro. É realmente complicado, né? O curioso, né, que o São Paulo foi eliminado, está sem jogar há vários dias, vai ficar mais vários dias sem jogar. E tem mais notícia do São Paulo e do Corinthians do que do Palmeiras, que está na final. Todo dia tem alguma coisa acontecendo no São Paulo, que está lá quietinho entre aspas, né? Porque as coisas acontecem lá. Está cheio de problemas, na verdade é isso. A gente sabe que é um clube que está com uma situação difícil administrativamente já há mais de uma década e que parece não remar a favor, né? Porque tem clubes que você percebe, não, está com dificuldade, mas ele está se organizando, está se estruturando para melhorar. E a gente não vê isso na prática de forma... Pode ser até que esteja acontecendo. Eu vi a entrevista do presidente Casares ao André Hernan, ele falando lá do que o clube está tentando evoluir, está trabalhando e tal, mas a gente no dia a dia percebe que há muitos obstáculos a serem superados, mas muitos ainda, de todos os tipos. E não adianta ficar falando de reforço. Se é para trazer reforço que não faz a diferença, não gasta o dinheiro e continua com quem está lá. Eu acho que agora para o São Paulo só vale a pena se vier um jogador indiscutível para chegar para ser referência dentro da equipe. Para trazer mais um, acho que acrescenta pouco. Mas mesmo com esse problema todo que ele tem de banco, de jogadores lesionados, não é importante. Aí é outra história, porque a questão assim, se você, a quantidade você tem. Que você tem muitos lesionados. Precisa entender por que se lesiona tanto. Sim. Porque senão você vai trazer, vai contratar mais gente e vai se lesionar também. Sim. Não à toa, vai continuar com o mesmo recentemente problema. teve, né? Todo respeito ao Rai Ramos e a quem vier, não é isso que vai animar o torcedor. Mas tem uma questão típica do time em crise. O time vai começar a perder. Se o Rai Ramos não estiver jogando, já vai ter as elucubrações que o cara está treinando. Pô, por que não usa o Rai Ramos?
que era o cara do Ituano, como acontece frequentemente quando o time ruim ou o time que está em crise perde, como aconteceu com o Marcos Paulo. Né? O cara, de repente, ele se transformou no Pita, né? Mas não foi isso? Foi. E vai acontecer com o Raí, como aconteceu com... Eu tento esquecer o nome dele, daquele jogador que era da Ponte Preta. Bruno Rodrigues. Bruno Rodrigues. Hoje. Tá no Cruzeiro. Que mesmo não jogando, na cabeça do torcedor, se transformou na solução dos problemas. Né? Esse é um problema que só o Rogério pode resolver. Recomendo ao Rogério o que fez o Fernando Lázaro. E o Fernando Lázaro conta com agenda positiva, todo mundo gosta dele. Não chega a ser o caso no momento da relação que parece ter o Rogério, né, que ficou desenhado. Abre o treino. Abre o treino. O Flamengo está abrindo o treino. Abre o treino para ver. Fundamental. Então, será fundamental. Abre o treino e vê quem treina. Abre o treino e vê se o cara tem intensidade. Abre o treino. Perfeito. É a melhor coisa. Se o Rogério não consegue com as palavras, e de fato não é o forte dele, responder, ficar na defensiva, abre o treino. Porque esses caras vão ter que mostrar no treino que eles não mostram o jogo, já que eles não jogam. A imprensa vê. Não precisa ser o Rogério ser o juiz da questão. O Rogério abre o treino. vai poder mostrar, sei aqui, 15 minutos de aquecimento como vem sendo. Hoje o Flamengo, por exemplo, treinou de novo com... Flamengo que barrou de novo a reportagem do UOL absurdamente do treino. Isso é uma questão absurda que essa diretoria ostenta. Mais um ato autoritário dessa diretoria. Abriu o treino para os outros e o Davi Luiz pode falar. Então, daí falou sobre um monte de coisas. Então, você vai diluindo as coisas, mostrando. E também dá para, em 15 minutos de treino, dá para ver como é que o Rogério está tratando os jogadores. Sim. Se ele tem... Como os jogadores estão tratando o Rogério. Porque assim, o Rogério não vai poder fugir do microfone. Em algum momento, ele vai dar uma entrevista. Ele não vai fugir da pergunta como o Júlio Casares foge, como o jogador pode fugir. Porque o Marcos Paulo não vai dar entrevista coletiva. A não ser que ele jogue e faça 5 gols, certo? Ele não vai para coletivo. O Rogério tem que ir. A pergunta vai ser feita. Claro. Abre o treino antes. Exatamente, perfeito. Não é difícil, gente. O Jackson aqui fala, o Raí Ramos é bom e barato, estamos no caminho certo, viu? Ele diz. Já o G. Lopes fala, sem dinheiro para pagar direitos de imagem, contratando jogador, Casares, e o elenco tem que ficar quieto, olha, nem o Leco fazia isso. Ah, fazia também. Fazia também. Fazia. Aliás, é um roteiro, é bom esse ponto, porque para o torcedor, por isso que o esclarecimento é necessário. A Maria falou tanto isso aqui ontem. O São Paulo, desde o ano passado, agora com uma situação financeira em tese melhor, vem diminuindo a dívida, atrasando o salário e contratando o jogador. Durante a gestão inteira do Casares. Exato. Tudo ao mesmo tempo agora. Não é por falta de reforço, é o time que mais contrata o jogador no futebol brasileiro. Sim, foram 30 jogadores. Então, né, também por exigência do técnico, reformulação e tal. Então, se cabe tudo isso nessa engenharia, precisa ser explicado. O Kleber Mendes fala, ótima ideia da Marília Alceni. Dúvidas é só abrir o treino, assim todos vão ver a tal intensidade. É isso. Abre o treino. Aliás, abre o treino sem câmera, abre o treino e faz acordo de off com o jornalista. Todo mundo já fez isso na vida, não vai ser nenhuma novidade. O Rogério já passou por isso. Cansei de ver treino do Muricy que a gente não podia escrever a respeito. Sabe o que acontecia? Ninguém escrevia a respeito, mas a gente assistia. Sim. É uma coisa é você assistir, perceber o que está acontecendo. Câmeras, podia desligar a câmera e você ficava observando. Não tem nada. O Rogério, ele tem a opinião pública a favor dele por tudo que ele já construiu. A opinião pública em geral. O Rogério é bom, o Rogério foi campeão brasileiro, ele tem currículo. A personalidade dele é o que pesa, né? Na maioria das críticas. Porque é metido, ou é arrogante, ou é teimoso. Abre o treino, vê se ele é teimoso, vê se ele treina outra coisa. Ele treinou do outro jeito, mas joga melhor assim mesmo. Abre o treino. A ideia do tricolor não era colocar dinheiro, apenas atletas na negociação. Envolveria uma troca de 3 ou no máximo 4 jogadores da base que já tiveram no time principal para reforçar o Guarani de olho na Série B. O Guarani não aceitou apenas o envolvimento de atletas, que é um pouquinho de dinheiro. A definição deve acontecer nos próximos dias. Bora fechar o vídeo para te explicar qual a chance de Gustavo Henrique, zagueiro que pertence ao Flamengo e está emprestado ao Fenerbahçe, ir parar no São Paulo. Movimento que surgiu nas redes sociais, embora o namoro entre Gustavo Henrique e São Paulo seja bem antigo. Ninguém no São Paulo esconde que há necessidade da contratação de um zagueiro. Mas a história do Gustavo Henrique acabou me surpreendendo, até porque quando ele é emprestado pelo Flamengo ao Fenerbahçe, existia no contrato a obrigação de compra. Fui conversar com o Luiz Carvalho, que é um empresário do Gustavo, para saber se existia alguma chance de o Fenerbahçe não comprá-lo. O Luizinho afirmou que a única chance de o negócio ser desfeito e de o Fenerbahçe não ter a obrigação de compra é se o Gustavo Henrique apresentar problemas no joelho. Algo que não é o caso. O atleta tem atuado com alguma frequência, foi, por exemplo, titular da última partida do Fenerbahçe. É bem verdade que nesse ano a coisa não anda tão boa. São 3 jogos como titular e outros 4 na condição de reserva. Desde o início da temporada, são 23 partidas, sendo 20 desde o princípio.
quero destacar a frase do Luiz Carvalho e do Luizinho sobre o tema, abre aspas, não é verdade que ele pode ir para o São Paulo e o Fenerbahçe terá de comprá-lo de forma obrigatória, fecha aspas. São Paulo está em busca de um zagueiro, porque sabe que não terá Ferrarese. Rogério Ceni vai trabalhar com 3 zagueiros durante todo o Campeonato Brasileiro. Os titulares nesse momento, Beraldo, Alan Franco e Arboleda, com Diego Costa voltando de contusão, também para buscar um espaço. Agora, falando dessa crise sem fim do São Paulo, né? São Paulo que de manhã apresenta melhores nas suas contas, parece que deixa vazar uma matéria aí no GE, falando que o índice de empréstimo melhorou, no sentido que você teve o superávit de 20 e tantos milhões, você pagou mais empréstimos que pegou, mas aí à tarde vem a bomba falando que o São Paulo deve 2 meses de salários aí de imagem dos jogadores. E aí, voltamos à estaca zero, né? O Júlio Casares que deu uma entrevista que pra mim ali parece ter sido combinada com o André Hernan, mas deixa quieto, né? Falando que o São Paulo vai apresentar ótimos números aí, vai ter uma melhora no balanço aí, uma redução da dívida, e aí vem essa. Complicado, né? Então, assim, o que ele prometeu lá na campanha, falta muito uma coisa, transparência. Transparência, verdade é essa. Cara que apresentar todos os jogadores do Morumbi com os ídolos, começou no primeiro ano assim, parou. Assim, muito que foi dito foi esquecido. A verdade é essa. E cada vez mais que eu vejo o Casares com todo respeito, mais me lembra um político, né? É muito blá, 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 blá. Vamos ver os números aí. Eu não sou torcedor de balanço financeiro, eu sou torcedor de campo. Eu acho que não é mais que obrigação com um produto como São Paulo você ter superávit. É o que o Arnaldo estava dizendo em uma live. Os caras são muito ruins, a verdade é essa. Porque pega bem, você pega um cenário de 10, 15 anos atrás, só o São Paulo tinha um estádio junto com o Santos. O São Paulo é o único que tinha 2 centros de treinamento. O São Paulo vendia jogadores por valores muito maiores que vende hoje. Então, cara, é o cenário perfeito. Você tinha um Palmeiras que estava caindo já pela segunda vez para a segunda divisão, que não tinha estádio, depois começou a montar seu estádio, assim como o Corinthians. E ainda assim, num período que o São Paulo tinha todas as vantagens. Leco, Aidar, Juvenal e companhia conseguiram esfacelar o São Paulo. Pessoal, nomes não param de aparecer no mercado da bola tricolor. O nome mais forte no momento é do Jamerson, lateral do Guarani, mas os valores ainda são altos. O São Paulo continua na disputa com o Santos aí, interessado no jogador. O próprio André Hernan falou sobre o assunto. Nome que também saiu na imprensa. E aí eu acho que são mais desejos e especulações assim bem improváveis, que é o Everton Ribeiro e o Pato, descartados pelo Nicola. Eles apareceram em redes sociais por diversos motivos. E o Nicola, como sempre, já falando, não, o Rogério Ceni ano que vem não fica no São Paulo, porque o crime é isso, o crime é aquilo. Isso aí, ano passado, se eu não me engano, ele falava a mesma coisa depois da derrota para a Sul-Americana. Então, assim, o pessoal muito me disse que havia uma diferença entre os dois, e acabei buscando no YouTube e encontrei lá que Danilo Gentili, ele foi o jornalista que falou que havia um problema do bicho no Mundial de 2005. E que o Rogério Ceni era o porta-voz e não deixava ninguém negociar sobre o assunto, que negociou em nome de todos e tal, e que desde então o Rogério Ceni e o Nicola não se bicam. Mas assim, na minha opinião, é claro que ele mostra uma certa antipatia com relação ao treinador. Pois bem, né? Cada um. E se você quer ficar ligado nas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Colores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.